não dá para imaginar que a política monetária, no caso específico do Brasil, segundo as regras postas, esteja muito preocupada com, em primeiro plano, olhar para as carências, para as necessidades, para as desigualdades, enfim, para todas as fragilidades na relação entre a atividade econômica e o bem-estar das pessoas. Nos Estados Unidos, a política monetária ela se refere a duas coisas: inflação e desemprego. Então, esta semana que eles reduziram os juros, é por quê? Porque eles entendem que está mais ou menos equilibrado o risco de inflação para cima ou para baixo e o risco de desemprego para cima ou para baixo. Portanto, eles estão num movimento de redução da taxa de juros. Aqui a gente não tem isso. O objetivo do Banco Central é, na política monetária, buscar estabilizar a inflação e não a atividade. Ou seja, a atividade econômica é um objetivo expressamente secundário da política monetária. A lógica é alguma coisa assim: se a política monetária está correta, isso vai acabar beneficiando a atividade. Mas eu não olho na atividade. O meu balanço de riscos não é inflação e desemprego, é mais inflação ou menos inflação. Então, fazer o que o Banco Central tem que fazer, se a gente entende por isso, cumprir o que está escrito, não é olhar para as condições reais de bem-estar da população, é olhar para a inflação. O ponto é uma questão política e, no fim das contas, é uma questão até de visão do mundo, né? O que é razoável? Você ter uma lei que fala o Banco Central tem que estabilizar a inflação perto de zero, ou o Banco Central tem que compatibilizar uma inflação razoável com um crescimento razoável. No Brasil, não é esta segunda definição que está escrita. A partir do ano que vem, o Banco Central terá um novo presidente. Possivelmente será o atual diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo presidente Lula. O que o senhor acha que será do Banco Central com Gabriel Galípolo, caso ele venha mesmo a ser aprovado pelo Senado para esse cargo? Olha, no que se refere à política monetária com as regras existentes, ou seja, o Copom trabalhando para entregar a meta de inflação, seguindo o Conselho Monetário Nacional e o conjunto de regras existentes, se eu estou me referindo a isso, não vai mudar nada. Tá? Por quê? Trata-se simplesmente de quem vai buscar a meta de inflação praticando o regime de metas. E aí não tem grande discussão em relação ao que fazer. Porque se você não buscar a meta, você está indo contra a razão de ser do Comitê de Política Monetária. Então, eu acho que no que se refere a seguir a regra do jogo, não tem como haver uma mudança. Aonde eu vejo espaço é precisamente que, na verdade, por trás disso tudo, tem uma concepção de economia que leva para esta, como é que eu vou dizer, para essa convergência em torno de resultados como esses que estão sendo questionados e que se materializam muito claramente nesse ponto que você levantou. O Copom quer esfriar a economia. Tá? Vai adiantar esfriar a economia para reduzir a inflação? Isso é um ponto
muito importante, porque, vamos lá, ao longo dos últimos 10, 12 meses, a economia vem andando bem e a inflação desacelerou. De 10% em 12 meses, ela foi para 3,80, uma coisa assim, agora está nos 4,20. Mas se você olhar o que faz a inflação acelerar ou não, você vê que não tem a ver imediatamente ou diretamente ou mecanicamente com o nível de atividade, né? Ao contrário, você tem esses 10 ou 12 meses em que a inflação foi de 10 para 4 e a economia cresceu. Muito bem, obrigado. E o emprego cresceu e a massa de renda cresceu. Ou seja, existem coisas aí que vale a pena discutir. Aí eu acho que numa gestão mais com a cabeça refrescada no Banco Central, dá para tratar de certos assuntos, mas não no âmbito do Copom, né? O Copom é feito para praticar a regra. E a regra é essa. Quer mudar a regra? Eu acho interessante pensar fora do Copom. E ainda sobre a troca de comando do Banco Central, a Ângela Ventura Bittencourt, que nos assiste, pede para lhe perguntar algo mais ou menos na seguinte linha: o BC tem subido o juro também para garantir credibilidade a esse provável presidente novo, que será Gabriel Galípolo? O que o senhor acha? Eu acho que ela toca num ponto que é absolutamente decisivo, que é o fato de que, vamos lá, o Gabriel Galípolo indicado pelo Lula, né? Os chamados participantes do mercado, sejam analistas, sejam operadores, seja uma enorme parte da imprensa, especializada ou não, esse pessoal não é simpático ao Lula, não é simpático ao programa do Lula. Não isso todo mundo sabe, não é? Então, a dúvida que fica é assim: o Lula indicaria alguém independente dos desejos dele, Lula? Essa é a dúvida, que se soma a outra dúvida. O Lula vai fazer uma contração no gasto público ou uma contenção de modo a atingir metas de resultado primário, etc., etc. Você tem essas duas angústias desse pessoal, né? Por quê? Porque eles não acreditam nem que o Lula vai prestigiar o Haddad, que atualmente vem conseguindo fazer alguma contenção, e entendem que, muitos ainda, que o Gabriel Galípolo não vai ter uma atitude independente que vai obedecer o Lula. Então, o ambiente que se criou nessa transição de comando do Banco Central, ele eu não vou dizer contaminado, porque ele é exatamente essas duas dimensões, essas duas preocupações. Agora, são essas preocupações que formam a taxa de juros. A taxa de juros depende do quê? Do medo que quem detém condições, força de mercado, no mercado financeiro, medo de perder. Ou seja, assim como você tem uma regra que os homens fizeram no regime de metas, você tem uma regra feita pelos homens também, mas que é o conjunto de uma economia capitalista. E aí, aonde isso é resolvido? No mercado de dinheiro, no mercado da taxa de juros. Então, o que esse mercado consegue é impor ao governo restrições nas suas declarações e nas suas intenções.
Por isso que, nesse conjunto, parece que ficou absolutamente claro que a maior parte da explicação do movimento recente do Banco Central e do Copom em particular foi tentar dar conta dessas duas angústias. Né? Falar assim, se eu não convencer esses caras de que o governo vai ajudar do lado fiscal e que o Banco Central vai ter autonomia para fazer o que for necessário, se eu não conseguir fazer isso, o medo crescente do mercado vai se refletir em taxas de juros mais altas, em desvalorização do real, que é o movimento que aconteceu em agosto e setembro, que, vamos dizer, não é agradável para ninguém também. Mas, professor, uma pergunta provocativa aqui. E a angústia dos brasileiros? Uma sociedade como a que a gente vive, ela não foi feita para cuidar da angústia das pessoas em geral. Né? A lógica desse tipo de sociedade é outra. Não é o indivíduo como angustiado, é o proprietário de dinheiro angustiado. E este cara é capaz de determinar a taxa de juro. É isso.